Olha só que coisa! No sistema de saúde brasileiro, uma receita médica pode ser, ao mesmo tempo, perfeitamente válida e completamente inútil. Parece um paradoxo, né? Pois é, hoje a gente vai desvendar como uma pergunta que parece super simples sobre a prescrição de um enfermeiro acaba revelando uma falha no sistema que afeta milhões de pessoas. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. No Brasil, um enfermeiro pode, legalmente, emitir uma receita? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. Ela nos leva, na verdade, para uma viagem por leis, programas de saúde e uma contradição bem no coração do sistema. Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos seguir um mapa. Primeiro, o que a lei diz sobre o poder de um enfermeiro prescrever. Depois, a gente vai ver como um programa essencial ou farmácia popular acaba virando um obstáculo. Aí analisamos o conflito, o custo real dessa falha e, por fim, a solução que já está na mesa para consertar tudo isso. Ok, vamos lá. Primeiro ponto. Antes de mais nada, antes de falar do problema, a gente precisa entender a base de tudo. Qual é a autoridade que um enfermeiro já tem hoje, por lei, na atenção primária à saúde? E a resposta curta para a nossa grande pergunta é: sim, enfermeiros podem sim prescrever. A lei brasileira dá esse amparo, desde que seja dentro de programas de saúde pública e seguindo as rotinas do serviço. Essa é a regra geral, mas como a gente vai ver, a coisa complica nos detalhes. Tá, mas de onde vem essa autoridade toda? Isso não é algo novo, não foi inventado ontem. Vamos dar uma olhada em como essa base legal foi construída e reforçada ao longo de décadas. O que essa linha do tempo mostra é bem impressionante. Isso não é uma discussão recente. A base legal começou lá em 1986. Depois, em 2011, veio a Anvisa e falou em profissionais habilitados, um termo mais amplo, não só médicos. Em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica deixou tudo ainda mais explícito. E de lá para cá, o COFEM, que é o conselho da categoria, só vem reafirmando essa competência. Ou seja, a lei é muito consistente. E aqui está o texto original, a pedra fundamental disso tudo. A lei de 1986 que regulamenta a profissão é cristalina. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública é uma atribuição do enfermeiro. Não tem ambiguidade, não tem dupla interpretação aqui. Aí, em 2011, a Anvisa deu um passo que foi crucial. Em vez de limitar a prescrição a médicos e dentistas, a regra deles passou a usar um termo bem mais amplo: profissionais legalmente habilitados. Isso, na prática, reconheceu o que a lei da enfermagem já dizia. A mensagem era clara: prescrever não é exclusividade de uma só categoria profissional. Bom, até agora tudo parece fazer sentido, certo? A lei permite, as agências reguladoras reconhecem, mas é exatamente aqui que a engrenagem do sistema emperra. E o nome desse obstáculo é farmácia popular. Para quem não conhece bem, o Farmácia Popular é um programa vital para milhões de brasileiros. É ele que garante o acesso a remédios de uso contínuo para doenças como diabetes, asma, hipertensão. É uma peça-chave da nossa saúde. E isso nos leva à pergunta que expõe toda a contradição. Peraí, se a lei permite que o enfermeiro prescreva justamente para os tipos de doenças que o Farmácia Popular cobre, onde é que está o erro? Por que alguém sairia de uma consulta com uma receita que, na prática, não funciona? Vamos ver agora o exato ponto do conflito. É o momento em que uma regra interna de um programa do governo acaba, na prática, passando por cima de uma lei federal. E isso cria um gargalo que afeta diretamente o acesso das pessoas à saúde. E aqui está o impasse, de forma bem clara. De um lado, a gente tem a lei federal e as regras da Anvisa, que dizem sim para a prescrição de enfermeiros. Do outro lado, vem a regrinha interna do Farmácia Popular e diz: não, aqui só aceitamos receita de médico ou dentista. É a lei contra uma regra, e o paciente fica bem no meio desse conflito. Então, o ponto crucial é este. Essa regra interna, talvez por estar desatualizada, simplesmente anula o que a lei permite. E quem sofre o impacto direto dessa falha de sistema é o paciente, lá na ponta. E é muito importante frisar: isso vai muito além de uma questão de papelada ou de burocracia. As consequências para a saúde pública são reais e, olha, podem ser bem graves. Vamos seguir o caminho para entender o tamanho do estrago. O paciente vai ao posto, é atendido por um enfermeiro, sai com uma receita, que é perfeitamente legal. Mas ao chegar na farmácia, essa receita é rejeitada. O resultado? O paciente fica sem o remédio. Para alguém com hipertensão ou diabetes, isso não é um simples inconveniente. É um risco real que pode levar a uma piora grave e, no fim das contas, sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. E o próprio Conselho Federal de Enfermagem destaca essa urgência.
A agilidade no atendimento e no acesso ao tratamento é fundamental para controlar doenças, sejam elas crônicas ou infecciosas. Cada barreira, cada dia de atraso, cria um risco. A boa notícia é que essa não é uma história sem solução. Existe um caminho bem claro e objetivo para resolver esse impasse. Ele foi proposto por quem mais entende da prática da enfermagem no país. E quem está propondo a solução? O COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem. É o órgão máximo que define as regras e zela pela qualidade da profissão no Brasil. Ou seja, quando ele aponta um problema e uma solução, o sistema de saúde precisa ouvir porque a recomendação tem um peso técnico e legal imenso. E as recomendações de COFEN são bem diretas ao ponto. Primeiro, notificar o Ministério da Saúde oficialmente sobre essa contradição. Segundo, alterar a regra do farmácia popular para que ela finalmente se alinhe à lei. E terceiro, um passo técnico, mas que é fundamental, atualizar os sistemas de computador, como o SNGPC, que as farmácias usam para validar as receitas. Sem isso, nada muda na prática. No fim das contas, o que se busca é bem simples: fazer com que a prática do sistema de saúde reflita o que a lei já determina há muito tempo. Isso fortalece a autonomia dos enfermeiros e, o mais importante de tudo, garante que o paciente receba o cuidado de que precisa, sem barreiras desnecessárias. E no final, este caso todo é mais do que uma briga de regras. Ele mostra como a burocracia pode literalmente custar a saúde de alguém. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando as regras que estão no papel e a realidade da vida das pessoas entram em conflito, quem é que realmente paga o preço?